Olá, amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de março, pregão em que o Ibovespa atingiu os 100 mil pontos. Inclusive, eu fiz uma análise especial sobre isso, falando sobre o cenário de prazo maior até o curto prazo. Enfim, se você quiser conferir essa análise, está no meu canal disponível aí, análise publicada agora à tarde. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever no meu canal, Dalto Vieira Investe no YouTube. Passando o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, vai ter a opção de se inscrever gratuitamente. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clique aqui nesse card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de maneira gratuita durante um determinado período. Vamos então para a análise de hoje. Na análise de hoje, vou falar sobre Ibovespa, aqui, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, vou falar sobre o PTR4, Vale 3, Usin 5, Pomo 4, Rapid 4, SBSP 3, Tiet 11, CSAN 3, SUSB 3 e PECAR 4. Começando aqui pelo Ibovespa, o Ibovespa hoje atingiu 100.037, ou seja, ultrapassou os 100 mil pontos, segue dentro do seu movimento de subida, dentro da sua tendência de alta, sem nenhuma sinalização para baixo. O primeiro sinal para se ter alguma retorno do preço, algum possível teste da região ali dos 98.500 a 98 mil pontos, seria a perda da mínima do pregão de hoje, que está em 99.141 pontos. Então, por enquanto, segue ainda apontando mais para cima, e dentro do que eu falei na análise especial, também você vê aí a expectativa, até pelo gráfico semanal ter montado agora um pivô de alta, ainda a possibilidade de se ter algo mais para cima, apesar desse movimento já ser um movimento um pouco mais longo, de curtíssimo prazo aqui no gráfico diário. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você, estiver sendo útil para você de alguma forma no decorrer dela, seja em termos de aprendizado, de leitura de mercado, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho aqui diariamente no canal do Dalto Vieira Investe no YouTube. Então temos os futuros, o mini índice dentro de um movimento de subida, no gráfico diário, gráfico de 60 minutos que tinha dado uma travada aqui nessa região, abriu o pregão subindo, ficou muito mais favorável para se buscar a operação na ponta compradora, enquanto não tivesse nenhuma sinalização de topo, principalmente no gráfico aqui de 60 minutos, isso não aconteceu. Agora que teve ali a perda da mínima da hora anterior, enfim, segue a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, retomou a tendência de alta aqui no dia 60, e agora no movimento de correção. Dentro desse movimento de correção fica um pouco mais até para topo descendente, buscar a operação na ponta vendedora, mas já vai ter um suporte aqui muito próximo na faixa dos 100.145. O mini índice foi antes aí nos 100 mil pontos do que o Ibov. Gráfico de 10 minutos. Então, uma das possibilidades aqui seria trabalhar numa venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos, se gerar algum sinal de topo aqui no gráfico de 10 minutos. Está faltando basicamente aí quase uma hora para encerrar esse pregão. Mas segue de maneira geral, quando eu falei de suporte, esse suporte aqui, imediato para o índice futuro na faixa ali dos 100.190 a 100.145. Então temos aqui neste cenário, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos novamente, a gente tem aqui um processo de correção que vai ficar mais favorável para a compra se gerar nova sinalização de fundo, principalmente usando a região dos 100 mil pontos como patamar de suporte. Ou seja, não só os 100 mil pontos, quanto tem até um pouco mais abaixo aqui na faixa dos 99.920, 99.900. Então, nessa faixa de 100 mil a 99.900, ou até um pouco mais abaixo, 99.770, retornou aqui no gráfico de 60 minutos, gerou sinal de fundo, volta a ficar muito mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Ou mesmo abriu subindo, já rompendo tudo aqui para cima, rompendo principalmente aqui essa região dos 100.430, vai ficar novamente 100.430 essa região aqui. Ou seja, faz uma correção em ABC desse forte movimento de alta, abre aqui, rompe aqui para cima, não gera sinal de topo, vai ficar mais interessante para compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice, em termos de day trade. Seguindo agora para o dólar, no dia de hoje o dólar gerando um pivôzinho de baixa no gráfico diário. Então nós temos aqui, deixa eu tirar a questão do ajuste, nós temos aqui o dólar gerando esse pivôzinho de baixa, logo que estava em tendência de alta, vai configurando uma tendência de baixa. Nada muito relevante no primeiro momento, porque a gente está dentro ainda desse movimento que foi relevante para cima. Isso aqui pode ser uma simples correção em ABC do dólar para depois iniciar um novo movimento de alta. Mas a informação que fica aqui é que temos uma sinalização negativa, um retorno do preço para baixo de um fundo anterior, uma tendência de baixa, apesar de não ser muito relevante,
mas que vai apontando com a probabilidade maior de poder testar seus próximos suportes. O próximo, abaixo do nível que se encontra, vai ficar na faixa dos 3.779,50 e depois 3.772 aqui pelo gráfico diário. Aqui intermediário na faixa dos 3.781 é justamente 3.779. No gráfico de 60 minutos, nós temos o quê? Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Dentro dessa tendência de baixa, o dólar está quase aqui nessa hora de pregão gerando um sinal de recuperação, ou seja, de se ter um movimento de correção. Tudo isso aqui vai ser uma região muito importante para o dólar em termos de cenário mais apropriado para compra, ou seja, se voltar para cima deste nível e passar a proporcionar fundo ascendente, seja um G60 ou G30, vai ficar muito mais favorável para o ponto comprador. Mas abaixo deste nível aqui, enquanto estiver apresentando o recuo no gráfico de 60 minutos ou 30 minutos, usando essa região aqui de 3.803,50 até 3.810,50 como um patamar de resistência, gerando topo no gráfico de 60 ou de 30 minutos, fica um contexto muito mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor da tendência do G60, a favor do movimento de baixa no gráfico diário, inclusive da tendência de baixa do gráfico diário. Se a gente olhar para o gráfico de 30 minutos, ainda não conseguiu nem superar ali a hora anterior, o candle anterior. Então aqui fica um pouco mais até se fosse buscar a operação de pivô de alta. Me interesso mais por fundo ascendente quando se está principalmente trabalhando contra a tendência do gráfico acima, do gráfico de 30 minutos ou do gráfico de 60 minutos. Aí fico mais para fundo ascendente. Após, por exemplo, o gráfico de 10 minutos aqui superar esse patamar, superou, gerou sinalização de fundo ou pivô de alta, fica mais para compra. Mas enquanto se mantiver, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, enquanto se mantiver dentro desse movimento de baixo, possibilidades de trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 10 ou até mesmo no gráfico de 5 minutos a partir do próximo pregão. Mais interessante seria aqui nessa região. Entrou nessa região de 803 a 810, ficar atento aí por uma possível sinalização para baixo para se buscar a operação de venda. Para compra, se superar aqui os 3.795, fica um pouco mais para buscar a operação de compra, mas sem estender muito o objetivo para cima dentro do que eu já mencionei. Partindo para a PETR4 no dia de hoje, nós temos aí uma alta boa de 1,73%, ativo segue forte para cima, inclusive até coloquei na carteira semanal o papel depois do bom fechamento da semana passada no ativo, na carteira exponencial que foi divulgada hoje dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembrando, para fazer parte desse canal, clica nesse izinho aqui que tem, se você jogar o mouse aí no seu vídeo, tem um izinho aí, um card que está aparecendo para você que você possa seguir os procedimentos e receber essas recomendações, essas informações relevantes, carteiras de ações, tudo no seu celular, no seu desktop em tempo real. Então, Petro, dentro do movimento de alta, sem sinalização para baixo, proporcionando a chance de trabalhar com stop de proteção para baixo, aqui dessa região dos R$ 28,26, abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, segue aí forte para cima a PETR4, alinhada para cima no gráfico semanal, no gráfico mensal, vou jogar até no gráfico trimestral aqui, tirando a questão do ajuste, voltando ao ajuste. O nível de resistência aqui pelo gráfico trimestral, a gente pode ver na faixa dos R$ 28,74, que está batendo aqui agora, e depois na faixa dos R$ 29,10. Então, no gráfico trimestral tem uma resistência ali por volta dos R$ 29,10 e mais acima R$ 30,57. Lembrando que entre essa faixa de preço que eu estou citando de R$ 29,74 a R$ 30,57, tem o número redondo dos R$ 30, enquanto não gerar sinal de baixa no diário, vai apontando justamente para essa faixa de preço que acabei de citar. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,18%, praticamente estável, né? Vale 3 só verificar se já saiu do leilão, então fechamento realmente 50,26, com essa leve queda na ação. Segue dentro de uma sinalização positiva ali no mensal, fundo ascendente, semanal dentro de um movimento de alta. Fica ali a possibilidade de se buscar compra nesse ativo se tiver uma correção um pouco maior. O meu interesse seria se tivesse uma correção um pouco maior no preço ou no tempo aqui no gráfico diário para entrar comprando fundo ascendente na Vale 3. Para intraday, se romper aqui a máxima do pregão de hoje na faixa de R$ 50,67, jogar aqui no gráfico de 15 minutos, rompeu aqui para cima, passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, fundo ascendente é o pivô de alta, mais interessante para compra, principalmente que agora ela está conseguindo se sustentar acima desse patamar. Se abrir caindo a favor do movimento de baixa, dependendo da abertura em queda ali, fechando um candle mais forte para baixo no gráfico de 15 minutos, vai ficar um pouco mais para se trabalhar até numa venda no início do pregão na Vale 3, ou seja, a favor de um movimento de correção que pode vir um pouco mais para baixo no gráfico diário. Use Minas, recomendação de compra no pregão de hoje usando o gráfico 60 minutos. O ativo conseguiu fechar uma boa primeira hora de pregão, retornando para cima da média. Recomendei a compra na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Evoluiu aqui, mas andou, ou seja, em termos de tempo, andou simetricamente
tamanho de que, ou seja, esse tempo aqui desse movimento de baixa foi refletido aqui para cima. Como não conseguiu desenrolar e esse movimento terminou sendo mais fraco do que foi o movimento de subida, eu reposicionei o stop não só abaixo da mínima desse candle, que seria 10,38, mas coloquei o stop ali de proteção em 10,37, ou seja, a entrada foi justamente na expectativa de se ter um movimento para buscar a região ali de topo anterior, mas não terminou não acontecendo. Stop de proteção em 10,37, um centavo acima do que a gente havia entrado no papel. Então, essa operação basicamente no 0 a 0 mais 0,1 mais 0,02%. Na carteira, né? Mais 0,02% na carteira. Pomo 4, ativo que recomendei compra no pregão de hoje, a recomendação de compra aí na Pomo 4, no fechamento aqui por volta de R$ 4,18. Formação desse fundo a favor de uma nova tendência de alta, a favor de um movimento de subida no gráfico semanal, ou seja, na expectativa que ela vá buscar lá um ponto de 4,30 até mesmo a região dos 4,39. Então já gerou um bom candle de alta, stop abaixo da mínima de hoje, abaixo de 4,05. Então passando aqui os dados dessa entrada da Pomo, 4,18 para 4,04, dá um risco aí de 3,35% tamanho de stop, né? 4,04 é o stop da operação. Objetivo ali por volta dos R$ 4,39, alocando 15% do capital total nesta operação. Depois da Pomo, vamos falar da Rapid 4, que fechou em R$ 10,25, alta de 1,89%. Eu estou dando uma risada porque a gente estava comprado em Pomo 4, em Rapid 4, pelo gráfico de 60 minutos. Uma entrada aqui embaixo, tentando pegar na melhor relação risco-ganho, mas a ação não conseguiu evoluir, chegou em um nível de resistência, fechou acima, o stop de proteção estava aqui embaixo. Ela foi lá e abriu com um gap de baixa. Pregão de hoje terminou ganhando força totalmente aqui para cima, fechando aí em boa alta de 1,89%, apontando aí para a possível formação de pivô de alta no gráfico diário, a favor de um novo pivô de alta no gráfico diário, a favor da tendência. Isso vai acontecer se ela romper os R$ 10,37. O papel ainda continua alinhado para cima, apenas essa abertura para baixo, né? Dentro do que a gente já tinha proposto aí nessa operação da Pomo 4, na questão da condução pelo gráfico 60 minutos, terminou acionando a nossa saída. Assim como acionou também na Uzi Minas no pregão de hoje. Depois disso, vamos falar de Sabesp, que no dia de hoje a gente estava aí numa posição comprada, recomendei compra na Sabesp na superação da máxima da primeira hora de pregão. Ela oscilou aqui acima, logicamente isso aconteceu um pouco depois dos primeiros 15 minutos de pregão. E o stop da operação ficaria aqui embaixo da mínima da primeira hora de pregão. Ela terminou acionando a nossa saída aqui embaixo, buscando trabalhar com algumas operações com stop bem curto, assim como foi lá naquelas que não evoluírem, sai da posição, mas tentando pegar uma relação risco-ganho mais satisfatória. Eu vou comentar à frente aqui na questão da TIET 11. Então, ativo nessa operação da SBS P3, da Sabesp, gerou uma perda de 1,14%, capital total uma redução de 0,16%. Na TIET 11, ativo fechou com alta de 3,27%, é uma operação também que a gente tem aberto, compra aqui na superação da máxima pregão anterior, stop aqui embaixo, stop mais curto em relação à volatilidade, e o ativo terminou ganhando bastante força para cima neste pregão, ou seja, tentando pegar justamente, se andar, uma relação risco-ganho aí de 1 para 2 ou até mesmo mais do que isso na posição. O desafio desse papel está justamente no ponto aqui de 11,79, a máxima do dia de hoje de R$ 11,79. Depois disso tem outra resistência na faixa de 11,84, mas segue aí com a expectativa maior de poder romper esses dois topos anteriores e caminhar aí para o objetivo da nossa compra, a TIET 11, que fechou o pregão de hoje com alta de 3,27%. Depois disso, CSAN3, a compra que a gente tem aqui, segue aí em aberto, ativo aí trazendo a possibilidade de não mais sair perdendo dessa operação, até porque testou dois topos anteriores, fechou com alta de 1,63%, já tem alguns dias que a gente está posicionado. Stop dessa operação, por enquanto, abaixo da mínima aqui deste candle do G60 em R$ 43,81, stop de proteção para não sair mais perdendo, a não ser, logicamente, que abra com forte gap de baixa. Igual tinha um stop de proteção na Rapid 4, abriu com gap de baixa, então é um centavo abaixo do valor que a gente tinha entrado. Então, esse é a Cosan que a gente está posicionado, seguimos posicionado em cima de Cosan. SUS B3 também seguimos posicionado, fechou o pregão bem com alta de 1,8%. Então, mantemos aí nossa posição na expectativa que ela venha proporcionar um movimento para buscar uma região ali acima dos R$ 49,00, zona de resistência mais elevante, começando ali na faixa dos 49,08 e ficando ainda mais intenso, ali mais forte, 49,79 a R$ 50,00. Na sequência, PECAR 4,
ativo que a gente também está comprado, né? O ativo fechou bem o pregão de hoje, gerando ali um pivôzinho de alta, inclusive até adicionei esse papel na carteira semanal. Então segue bem aí PK4, ou seja, estava travado, até o stop tinha sido reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje, de sexta-feira, stop em 92,44, já pode trabalhar facilmente aqui abaixo dos 92,97. Enfim, bom pivô de alta, bom fechamento, expectativa maior, probabilidade maior com esse pivô do papel vir a caminhar para essa região de topos anteriores, para essa região de resistência na faixa dos 98,10, por volta de 98,10, até os 98,42. E o ponto mais alto na faixa dos R$ 99,38. Vamos ver se essas operações aí que a gente tem aberto, se elas evoluem bem aí para os patamares aí de resistência que a gente já acabou de citar. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.